Riquezas minerais, energia limpa, petróleo, gás natural. Será que estes segmentos conseguirão furar a pressão internacional e se transformar na redenção econômica da região? O convidado é o economista e secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás, Rony Peixoto. É bem complicado você substituir, ter um modelo que substitua de uma hora para outra o modelo do polo industrial de Manaus. Certo. Né? Mas o gás e energia, eu posso dizer que eles vão evoluir para ser aquele que pode equilibrar a economia amazonense. Conversa política com Álvaro Corado neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Está entrando no ar Poder e Opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela Rádio ZLZN, RND TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Olá, queridos, senhoras e senhores, muito bem-vindos, bom dia, né? Estamos iniciando neste momento na RND TV, o canal 38.1, o nosso Poder e Opinião, seu programa destaca aqui todas as matérias que estão no site Poder. E eu quero, neste momento, apresentar a minha bancada aqui com vocês, hoje completa, com a volta do nosso amigo Pablo, que daqui a pouco vai dar o seu bonjour, seu bom dia. Bom dia, Rafaela Torres. Bom dia, mais uma terça-feira aqui nessa bancada, com muita alegria, com muita disposição, com muita notícia boa e dizer que é um prazer estar aqui com vocês e dizer que eu fico muito feliz quando eu chego aqui nessa bancada, juntamente com você, Jana, com o Pablinho, que hoje voltou, e você, Valtinho. Então, é um prazer. Vamos lá para mais uma manhã de notícia. Somos uma equipe completa. Janaína, bom dia. Completamos a nossa bancada hoje, Pablito está de volta. Bom dia a você, telespectador e ouvinte. Que Deus abençoe seu dia, sua terça-feira. Valtinho, Rafa, prazerzão sempre estar aqui com vocês. Meu querido Pablo voltou hoje, tem uma pauta muito legal. Muito que eu vou querido, né? Todo mundo sentiu todos falta aqui, dele. né? E o Pablo, ele tem uma experiência legal, vai nos contar daqui a pouco, porque ele foi até Porto Velho, até o Maitá, na BR-319, e tem notícia boa vindo por aí. Pablito. Bom dia, Walter, bom dia, Rafa, bom dia, Jana, bom dia, telespectador. De volta aqui, a gripe tirou minha voz ontem, mas eu tô de volta aqui para comentar, dar minha opinião. Olha só, as pessoas às vezes falam, mas é Pablito, é Jana, é Rafinha. É porque o Valtinho, é porque o modo carinhoso e respeitoso com que nós nos tratamos aqui nessa bancada, né? Por quê? Porque não adianta a gente estar sisudo o tempo todo na vida. Então é muito bom ter esse convívio um pouco mais aberto. Claro que os assuntos aqui são seríssimos, né? E os nossos comentaristas são especialistas e afiadíssimos e são agudos, né? Quando querem, são agudos até a veia. Olha só, vamos começar com uma notícia que vem do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que pune e suspende por 60 dias a juíza de Minas Gerais, que postou críticas a Lula. Eu quero conversar com o Pablo logo. Pablo. Vamos logo começar aqui falando bem a juíza Maria Youssef Murad Venturelli. Ela fez críticas, né, ao presidente Lula, e aí eu ponho a minha opinião. Ela como juíza, eu creio que um juiz ele não deva exprimir publicamente, né, a sua opinião política. Tudo bem, esse é o primeiro erro. E aí as críticas foram uma postagem que ela dizia: revoltante, PT propõe projeto Zanin para garantir impunidade no Brasil. E logo depois, comentando, né, um vídeo que uma mulher menciona que o presidente da Islândia viajou até Londres, né, em voo comercial. Aí falou assim: lição não aprendida pelo Nove Dedos. Tudo bem, ela fez críticas, né, se expressou politicamente. Eu sou contra isso, mas tudo bem. Por que ela está sendo punida? Porque ela criticou
o Deus, né? O Deus da esquerda, o Lula. Na minha opinião, o STF, o que ele faz? Militância política. E ninguém é punido, eles rasgam a Constituição, rasgam o processo, o Código Processual, né? E nada acontece. Ela fez uma crítica na rede social, foi punida. Né? Então, assim, eu vejo que há 2 pesos e 2 medidas diferentes. Eu sou contra o que ela fez, tudo bem. Mas ela só foi punida porque ela criticou o Lula. Simplesmente isso. Rafaela Torres. Bom, aqui no caso dessa juíza, a gente entra em questionamento de 2 situações. Ela como uma juíza e ela como uma cidadã brasileira, que tem o direito de expressar a sua opinião. E se esse rigor fosse aplicado para todos, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo no Brasil, né? A imparcialidade, né, que não existe. Todos ali dentro do judiciário estão parciais, colocam para fora toda a sua opinião política, partidária, sim. E a gente percebe que o corregedor, né, desse caso, ele pediu para que fosse, né, aplicada uma punição mais severa, citando precedentes anteriores e a necessidade de consistência nas decisões. E a defesa da juíza, né, levou em consideração toda a reputação dela, que, querendo ou não, é uma mulher de conduta ilibada, não é à toa que está no cargo em que está. E isso é um dos requisitos, não é somente você passar na prova. Para você ser uma juíza, você precisa ter requisitos na sociedade. E a defesa dela pediu, né, disse que não configurava uma atividade político-partidária e minimizou sua gravidade devido ao baixo alcance da publicação da juíza. Só que a gente sabe que a discussão aqui não é sobre o que ela escreveu, e sim sobre quem ela escreveu. Porque nós vivemos isso no governo Bolsonaro, inúmeros magistrados criticando o governo, as atitudes do Bolsonaro em relação à pandemia, tudo isso foi comum. E eu não vi esse tipo de atuação do judiciário para penalizar principalmente um juiz, um magistrado, em relação a algo que ele falou sobre, na época, o presidente do Brasil. Só que hoje, como o presidente do Brasil é o Lula, todo esse rigor e todo esse clamor por penas mais severas em relação a isso é o que está acontecendo. Então, a gente está vivendo um tempo muito difícil. Janaína, como é que você vê esse fato também? Valtinho, é interessante a gente falar sobre isso, porque nós temos visto o STF com atitudes drásticas em relação à liberdade de expressão. E uma juíza, ela também é uma cidadã. Eu aceito o que o Pablo falou, mas eu acredito que numa democracia é fundamental que a liberdade de expressão e que a gente possa dar nossa opinião sobre qualquer que seja o assunto. E, infelizmente, hoje nós vemos a população sofrendo, principalmente jornalistas também. E eu fico me questionando como que os jornalistas, muitos deles de esquerda, não percebem que nós temos vivido dias escuros, nublados, em relação à nossa liberdade de expressão. E uma juíza, como a Rafa bem falou, que precisa ter um histórico ilibado e etc. para assumir esse cargo, tem poder suficiente para falar o que ela pensa, sabe? Correto. E a gente, infelizmente, enfrentar dentro do Brasil um judiciário com totalmente parcial, com viés político, é lamentável, porque o judiciário é um poder à parte. O judiciário, ele necessariamente deveria defender a nossa Constituição e, infelizmente, não é isso que acontece. Então, aqui, a minha opinião é que, de fato, o judiciário, principalmente o STF, precisa se voltar para a Constituição e defender a democracia. O Brasil é um país democrático. É importantíssimo que a gente defenda todos os dias essa democracia. Olha só, esse é um assunto que a gente bate muito aqui, e este programa, esse espaço que a gente discute esses temas, ele é bem agudo, né? Eu não sei até quando nós vamos andar em cima dessa linha
tênue, que é poder e não poder, falar e não falar. Então, vamos lá, vamos para cima. Ter medo de emitir uma opinião, esse que é o problema. Esse é o problema. As pessoas têm medo hoje em dia de falar o que pensam, né? Porque não sabe como vai ser recebido essa frase, como vai ser recebido esse tipo de assunto. Nas próprias manifestações públicas, quando você vai para a rua, e que é absolutamente normal em democracias pelo mundo, Sim. Hoje as pessoas já têm medo. As pessoas já olham e falam, meu Deus, será que se eu for, eu vou sofrer algum tipo de penalidade? Como será que... Né? As minhas redes sociais, será que eu tenho direito, de fato, de falar sobre aquilo que eu penso? Não, e acontece que depois do fato do 8 de janeiro, deixou todo mundo com muito medo até de falar a sua opção, né, em relação à política. E aquela primeira manifestação que teve, que foi em São Paulo, se eu não me engano, na 25, eu acredito que ali muita gente foi com receio, porque quando eu fui, pessoas falaram assim, Rafa, toma cuidado, eu fico preocupado de nessa manifestação ter alguma coisa, algo de ruim, como no dia 8 de janeiro acontecer, cuidado. Então, assim, foram várias mensagens de muito medo que eu recebi. Porque você não sabe quem é que tá no meio de tudo que ali, eu recebi. Eles falam, a gente não sabe quem é que tá lá, eles podem colocar a gente infiltrada, tudo, então... mas graças a Deus tudo aconteceu de uma forma muito pacífica. Eu acredito que ali foi o início de hoje as pessoas estarem começando a ter coragem de voltar às ruas para se manifestar. E sim, os brasileiros passaram a ter medo de ir para a rua se manifestar. E aí eu te pergunto, aonde é que está a nossa liberdade? Por que a gente não pode ir para a rua dizer o que a gente pensa? Eles podem ir para a manifestação, eles podem fazer, invadir igrejas, depredar os monumentos, os santos, tudo, e nada acontece. E a gente que está ali fazendo algo pacífico e lutando pelo aquilo que é correto, a gente tem medo. Então dá para você ver que realmente a gente está vivendo um tempo onde está tudo trocado. O certo virou errado e o errado virou certo. Então é uma questão de sobrevivência e resistência. Eles conseguiram imprimir aquilo que eles queriam. Eles conseguiram imprimir medo na população para que minimizassem as manifestações. Muito bom, estou sentindo que hoje o grupo está afiado, hoje né? tá O grupo afiado. está bem hoje. Então, Pablo, já que o grupo está muito bem, essa é para você, Pablo, que voltou, estava de folga ontem, né? Quer dizer, folga entre aspas. Folga entre aspas, né? Tomando Tava de home tal, office. né? Home Tava office. de home office. Bolsonaro comemora a vitória da direita na Europa. Fale sobre isso. As eleições para o Parlamento Europeu. Eu vou falar só o post dele aqui, que só para dar um contexto. A Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões e logo mais se repetirão em outras partes do mundo. Isso ele postou na rede X, né? Que é o ex-Twitter. Todo establishment está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações estridentes com as pessoas que tanto querem calar. E aí o que foi que houve na Europa? Com as eleições gerais, né, para o Parlamento Europeu, a direita ela conseguiu ganhar 56% dos assentos para o Parlamento Europeu. Isso aí foi um sinal de alerta para a esquerda, né? Que isso já é uma reação ao que vem acontecendo dentro da Europa. O que as pessoas não percebem ali é o seguinte, é que essa reação, ela são dos partidos que são contra a imigração, que tem ocorrido tanto nos Estados Unidos como ocorreu e tem ocorrido dentro da Europa, é que realmente há uma invasão, né? No caso da Europa, de imigrantes ilegais vindo da África e do Oriente Médio ali, né? Enquanto nos Estados Unidos é uma invasão dos latinos, né? Invasão dos latinos, e tem outros países ali que se aproveitam. E assim, houve uma reação da direita dentro desses países, né? Que são os partidos que mais conseguiram votos, são aqueles que são contra a imigração. São partidos de direita, né? A gente falou desse assunto aqui na semana passada, né? O caso vem aí a eleição do Trump, né? Porque aí tem essa questão também da infiltração de pessoas que vão ali pelo México e tal. Isso, né? O Trump também, né? Contra a imigração. E aí, ele é muito forte, ele está muito forte. Ainda mais agora com a condenação dele, né? No tribunal em Nova York. Aqueles que se viam indecisos, aparentemente mudaram de voto. Tanto que ele recebeu em doações para a campanha 200 milhões
48 horas depois de ter sido condenado. Sobre esse assunto, Rafaela. Bom, aí a gente também puxa para aquele assunto que a gente falou semana passada sobre a que ganhou as eleições no México. Sim. Isso. Como é que vai ser a questão dela com o Trump? Porque né? tudo indica que sim, ele vai voltar, né? Ele vai ganhar. Como é que vai ser? Porque o Trump, ele sempre combateu muito a questão dos imigrantes. E como é que vai ser ali que o Trump, ele tem uma bandeira de direita, tudo, e ele vai, como é que ele vai ser essa conversa dele com a do México? Porque ela é uma de esquerda. Bom, e ver como a direita está voltando a conseguir ganhar espaço, isso é muito gratificante para a gente. Só que eu também faço um alerta para o povo brasileiro, porque eu acredito que a gente tem muito que aprender com essas pessoas que estão retornando ao poder, recuperando, né, o seu legado, a sua trajetória de direita e tudo mais, porque eu acredito que nós brasileiros ainda precisamos aprender muito sobre o que nós precisamos fazer para retornar ao poder. Então eu vejo às vezes a gente entrando em debates, em lutas, querendo vencer na gritaria. A gente às vezes acaba descendo o nosso nível, entrando no embate com relação à própria esquerda, e eu acredito que isso não é uma estratégia de vitória, muito menos de retorno ao poder. Então, o povo brasileiro, né, os conservadores, os de direita, eles precisam se espertar e se preparar. E aprender com quem está conseguindo êxito lá fora e trazer essas dinâmicas aí de retorno ao poder para cá, para dentro. Porque não vai ser uma batalha muito fácil. Se a gente não se preparar de forma estratégica e inteligente, vai ser uma batalha perdida novamente em 2026. São 11 horas e 20 minutos. Janaína, quero ouvi-la também a respeito deste assunto, né? Vamos lá. Eu fico feliz da gente poder debater aqui o retorno da direita para as cadeiras mundiais, né, para o poder mundial. Não é somente, não foi somente nos Estados Unidos, com a eleição do Trump lá atrás, mas com o próprio Bolsonaro aqui, e aí o retorno agora da força do Trump. Daqui a pouco vamos ver como é que o Brasil vai se comportar, se o Bolsonaro de fato vai continuar inelegível ou não, se vão conseguir derrubar isso ou não, mas que a gente consiga se unir e tentar entender de que forma, assim como a Rafa falou, de que forma a gente aprende com isso e constrói uma direita forte, uma direita que quer fazer a mudança acontecer e que não fica brigando entre si. A verdade é que, infelizmente, a grande diferença no Brasil da direita e da esquerda é que a esquerda, quando alguém vence, por mais que eles tenham antipatia ou não gostem muito, eles se unem, eles estão sempre unidos no final de tudo. E a direita, infelizmente, mesmo quando um ganha, é um atacando o outro, enfim, acaba não se unindo tanto. Uma briga de ego que só enfraquece. Então, eu queria, fico feliz com a vitória da direita na Europa. Ontem eu estava lendo sobre o Macron. Vamos ver como é que a Europa vai se comportar ali, né, com a dissolução do parlamento por conta dessas derrotas. E o Macron é um presidente-chave, né? Primeiro-ministro, né? Ele é o primeiro-ministro. Primeiro-ministro-chave. Na União Europeia, ele é muito forte. Na União Europeia, muito forte, com um posicionamento muito forte. Mas aqui, mesmo na América do Sul, a gente já viu Milei na Argentina, o Lula aí em queda, Bolsonaro novamente, assim como o Tarcísio, subindo aí nas pesquisas, e a direita se fortalecendo, assim como o Trump. O Trump é uma referência mundial para a direita, né? Então, a gente espera que, de fato, a direita, nesse retorno ao poder, consiga ser inteligente, coerente e entender que precisa se agrupar, que precisa se unir para se manter no poder. Olha, vamos fazer um intervalo, tá? Meu querido Anderson Nego Bom e minha produtora Ariela Maiara. Ontem eu esqueci de falar o nome dela, quase que eu apanho.
E eu vou voltar daqui a pouco com um assunto local. Um amigo querido, Gender Lobato, que presidiu o Boi Caprichoso nesse bicampeonato, está assumindo a Manaus Cult. Ele foi nomeado ontem. Volto já já com esse assunto aqui. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. O Conversa Política desta semana traz para o debate o futuro econômico da Amazônia, além da Zona Franca. Riquezas minerais, energia limpa, petróleo, gás natural. Será que estes segmentos conseguirão furar a pressão internacional e se transformar na redenção econômica da região? O convidado é o economista e secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás, Rony Peixoto. É bem complicado você substituir, ter um modelo que substitua de uma hora para outra o modelo do polo industrial de Manaus. Certo. Né? Mas o gás e energia, eu posso dizer que eles vão evoluir para ser aquele que pode equilibrar a economia amazonense. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Vamos que vamos, né? Nós estamos aqui com o nosso Poder e Opinião para você que nos acompanha na RND TV, também nas RZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo. Olha só, gente, meus queridos, o prefeito Davi Almeida trocou vários secretários nesse último final de semana, né? Exonerou vários secretários, a gente já comentou sobre isso aqui, alguns que a gente achava que saía, não saiu. Outros que nós nem imaginávamos que saísse, saiu, né? E aí, um desses, né, empossado recentemente, é Gender Lobato, como novo diretor-presidente da Manaus Cult. Meu amigo, tá aí. É uma costura política. Eu gostaria de conversar primeiro com a Janaína, que parece-me que está mais afiada nesse assunto. Ou seja, o Gender está aí na foto assinando a portaria dele, o documento que autoriza ele a ser o novo presidente da Manaus Cult, né, diretor-presidente da Manaus Cult. Ele já tem pela frente um evento muito grande, né, que é o Sou Manaus, né? O próprio Sou Manaus, sim. Bom, o Gender é uma figura já conhecida, minimamente como foi vitorioso no Caprichoso, a gente deseja muito sucesso à frente da Manaus Cult, e a gente espera que os editais de cultura sejam mais amplos, que ele de fato leve um pouco mais de cultura para os bairros periféricos de Manaus, que a nossa cultura regional seja fortalecida. A cultura, ela é, na minha opinião, um braço da própria educação e da economia de uma cidade. Então, muita gente depende da cultura, e nos bairros periféricos, principalmente, com as cirandas, enfim, com o próprio boi, como é o nome dos bois aqui, Walter, me lembra? Tem o Corre-Campo, tem o Brilhante, o Estrelinha, tem vários. Estrelinha, aí, né? Garanhão, pronto. Muito obrigada. Então, é importante que a gente fortaleça essa cultura. Então, eu desejo muito sucesso ao Gender e que ele possa, de fato, fortalecer a cultura regional na nossa cidade e levar mais cultura para os bairros periféricos, porque, assim como o esporte, a cultura também tira o jovem da ociosidade, tira o jovem da rua e traz para um ambiente mais saudável. Olha só, e recentemente, meu querido Pablo, né, com o presidente que deixou a Manaus Cult,
houve uma querela ali, uma briguinha sobre os editais, né, de alguns artistas que não aceitavam a forma do edital. Tinha a Lei Rouanet, tinha a Lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, né? E a Câmara se meteu ali no meio, dizendo que alguns vereadores estariam sendo beneficiados com isso, né? Esse é um assunto que o Gender, com certeza, tem que tratar com muito carinho, né? Já que ele é um jurista, enfim, um advogado e tal, tem que tratar com muito carinho, porque ele vai enfrentar uma barreira muito grande com esses artistas que não foram, né? Não tiveram acesso a esse edital. Então, assim, eu acho que ele já vem botando panos quentes, né? O Reginei Rodrigues lá, ele estava interinamente, enquanto houve essa polêmica aí, né? E aí eu creio que, além de ser uma escolha política, é uma escolha técnica, já que ele é jurista, bem técnica. Ele anda muito bem ali, né? Já representou diversas prefeituras, tanto em Manaus e em Brasília, então ele sabe fazer esse meio campo aí, né? Muita experiência também junto com o Caprichoso. Eu creio que ele seja positivo aí a escolha dele, né? Ele vai conseguir apaziguar e vai conseguir ampliar o alcance, né, desses editais. Quero desejar ao Gender, eu conheço, tive a oportunidade de trabalharmos juntos, né, no município próximo aqui de Manaus, até o ano de 2020, sei da capacidade dele, do conhecimento técnico dele em editais, em contratos, enfim. Boa sorte para ele. Vai precisar de muita paciência, porque os artistas locais não estão muito satisfeitos com a Manaus Cult ultimamente. Então, ele vai ter que ter muita paciência por aí. Rafaela Torres, eu tenho uma pergunta para você agora. Eita. Direto para Rafaela Torres. Cadê a câmera da Rafaela Torres? Direto para Rafa. O governo Lula, Rafaela, sei que ela gosta, chega lá, abre um sorrisão. O governo Lula gasta R$70 mil em tapetes para os palácios. Será que os tapetes que estavam lá não estavam em bom estado? Tinha ácaro. Ah, e não dá para lavar? Não tem outra forma? Tem que comprar novo? Já não gosta. Não, assim, em relação aos gastos, a rinite, né? Verdade. Já tem rinite. Entendi. Entendeu? Fale mais sobre Antes isso. de ela ser primeira-dama, ela não tinha, né? Ela vivia como uma pessoa normal. Mas o que me assusta no governo Lula é o gasto para coisas tão simples. R$70 mil, a gente não está falando de R$7 mil, que tem o seu valor, e muito menos de R$700. Nós estamos falando de R$70 mil. E que isso não está saindo do bolso do Lula. Porque, por exemplo, a minha casa, eu recebo ela, vamos falar sobre uma pessoa que tem uma função e ela recebe da empresa um suporte moradia e colocam ela na casa que ela, né, que a empresa pode dar para ela. Tudo que ela fizer na casa não vai para os cofres da empresa. Tem que sair do dela. Se ela quer reformar alguma coisa, se ela quer decorar, isso tem que custar para ela. E isso não acontece com o Lula. E, assim, são gastos exorbitantes. Ele entrou no palácio e quis trocar tudo. Ele quis trocar tapete e várias outras coisas que foram trocadas. Assim, é necessário? O que estava lá não estava em perfeito estado para ser usado? Então, assim, brincar na cara do brasileiro, e uma grande parcela dos brasileiros não estão querendo enxergar isso como algo ruim. E, no final das contas, dói no nosso bolso, né? Tudo aumentando, e a gente ainda tendo que arcar com isso, arcar com viagem, com segurança para ministro ir assistir jogo. É assim que está funcionando o Brasil e literalmente, a gente está servindo para bancar eles. A verdade é essa. Olha, Pablo, eu sei que você está louco para falar e olha para a câmera o tempo todo, olha para o microfone. Uma das peças, Pablo, compradas, chega ao valor de R$14 mil. É um tapete caro, né? E assim, é um tapete voador, pô. Quase, né? O do Aladim, quase. Tem o Aladim, e assim, ele se comporta como um rei, né? Um rei. Eu lembrei agora do Luís XIV, quando ele virou e disse assim, o Estado sou eu. Quem manda aqui sou eu. Ele se comporta como um rei, né? Não, vou decorar aqui meu palácio e vou viajar ao mundo à custa de vocês. É isso, com dinheiro público.
Né? Mas viajar o mundo, ele já deve estar... Já viajou várias vezes, Não, né? ele não vai passar o Dia dos Namorados, é Na Suíça, na né? Suíça. Já deve estar, porque o Dia dos Namorados é amanhã. É amanhã. Né? Ó, 5, 6 horas de diferença. Daqui a pouco ele tá no dia... Tá lá com a Janja, ela vestida com a roupa da Shein, né? Da AliExpress, né? A bolsinha dela também, né? Mas não, isso aí, assim... Eu acho que não seria ácaro, eu acho que seria alergia à peça velha, eu acho que eles têm, né? Mas como alergia à peça velha? Ele tem alergia à peça Não velha. foi ele que veio da pobreza? Tem Como que é que ser isso? caro, ele só gosta de coisa cara. Mas o Lula é novinho? Ela tá alérgica à peça velha? Então, assim, é uma brincadeira. Ele vira pro cidadão brasileiro, né? Que trabalha, vai todo dia, pega o seu ônibus, vai pro trabalho, luta, né? Ele tá brincando na cara, tá dançando, sambando assim, olha, tu te lasca enquanto aqui eu vivo no luxo. É isso que ele faz. O Pablo voltou afiado. Janaína, a sua visão sobre esse assunto. R$70 mil em tapetes para os palácios, né? Um dinheiro que poderia ser economizado, gasto com outras coisas, inclusive com alimentos e roupas e remédios para o povo do Rio Grande do Sul. Na verdade, aqui a gente não aguenta mais pagar por regalias de quem está no poder. E sabe, Walter, Rafa, Pablo, eu não tenho nem o que falar. É muito triste, né? A verdade é essa. A gente fica até sem palavras para uma atitude como essa, enquanto tanta gente está passando dificuldades, por exemplo, não só no Rio Grande do Sul por causa da tragédia, mas no Brasil inteiro, a quantidade de milhões de pessoas aí na miséria, na pobreza, e o nosso presidente semi-analfabeto que chegou lá na presidência com um discurso de acabar com a miséria e com a pobreza, precisa de um tapete de R$14 mil para pisar. Então, é um assunto tão deplorável, tão lamentável, que eu até... E ele entrou com um discurso, né, de um sindicalista defendendo a classe dos trabalhadores. E como é que ele faz isso com algo que não é compatível com aquilo que ele entrou dizendo que ele iria fazer? Isso lá no início, no início da história do Lula, foi esse o discurso que ele usou. Então, o cara que vinha de algo tão simples, tão dentro da realidade de todos os brasileiros, por que agora ele está fazendo isso de comprar tapete de R$70 mil? Isso é totalmente fora de cabimento. Valtinho, eu acho que o Lula não, de verdade, eu acho que ele não está mais pensando em reeleição, não é possível. Não, eu acho que com não. ações como essa, eu acho que ele terminou de sentar na cadeira do rei depois de ter saído da prisão e voltado para a presidência. E agora ele quer fazer de gato e sapato tudo para dizer, quem manda aqui sou eu. Ele está eu acredito que ele está tendo um pouco de vingança aí, né, com o povo e tal, né? Tem um pouco de vingança, sim. Esse ranço, ele está aí, ele está com ranço. Sim. Tem uma pauta agora, e eu vou pular essa pauta, eu vou para a pauta seguinte, que ainda é sobre o Lula, que é sobre o Brasil pela educação. Sabe por quê, Pablo? Gostaria que você começasse com essa pauta. Ele foi criticado por excluir professores e reuniu-se apenas com reitores para discutir a greve. A Rafaela falou de greve aqui, falou das pessoas que buscam seus direitos, e que ele lá atrás cresceu, né, a gente sabe disso, com movimentos grevistas. Isso, movimentos grevistas e o próprio sindicato, né? Ele chegou agora de novo como sindicalista, e aí eu digo, enganam esse povo todo. É mais um que, fez o L, né? Como dizem, fez o L. E assim, a paralisação teve início em 15 de abril. E ontem, ele se reuniu apenas com a cúpula, com os reitores, e deixou os professores, né, os maiores interessados, de lado. Não, e assim, eu vendo rapidinho, Rafa, eu vendo a discussão na rede X, né, no X, e aí um professor, ele falou bem assim, olha, a gente não vai conseguir nem um aumento acima da inflação, mas eu vou continuar votando nele,
Eu só não vou fazer propaganda. Já fez, Pois é, né? né? Já fez, né? E o A cara... frase já Não, foi dita. eu fico assim, o cara é feito de gato e sapato, ainda vou dizer, eu amo ele, eu voto nele, vou continuar votando nele. Meu amigo, me desculpe, assim, você perde totalmente o direito de reclamar, quando seus direitos não são respeitados. Rafaela Torres. Bom, eu falei sobre isso ontem à noite, no Boa Noite Amazônia, é que o Lula, ele tá literalmente perdendo a noção. O que ele tem que conversar com o reitor sobre uma greve? A gente sabe que quem é o cabeça, quem é o que desencadeia esses movimentos, não é o reitor. São os sindicatos, né? São os sindicatos, são os representantes ali, né? A questão também dos professores, do sindicato dos professores. Como é que o Lula vai falar com o reitor? Reitor nem se mete nessa briga porque tá o dele em jogo. E aí, não bastando, ele literalmente fala assim na cara dos professores, assim, o seguinte: não tô nem aí pra vocês não são importantes e eu vou fazer o que eu bem entender, por isso que eu vou falar diretamente com o reitor. E aí, o que aconteceu? A gente pensando que ele iria resolver o problema da educação, dos professores, aquilo que eles estavam reclamando. Não. Ele falou o seguinte, ele se reuniu e disse assim: eu vou fazer investimentos na infraestrutura em um novo camping de universitários. Mas não é esse o motivo da greve. Os professores estão reivindicando os ajustes, tudo aquilo que cabe à classe, aos professores. E aí ele vai lá por cima do reitor e diz assim: não, mas eu vou destinar investimento. Pô, beleza, então quer dizer que vai ter o reajuste. Não, é para infraestrutura e para aumentar o número de campos, né, universitários. Ou seja, enxugou gelo. Não serviu para nada. Mas uma mensagem ele disse para os professores, que ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Isso não vai impedir ele, não é a greve dos professores que vão impedir, entendeu? Principalmente da universidade. E, bom, se isso não estiver claro, porque a gente não está falando aqui de uma classe de leigos, nós estamos falando de professores, de pessoas universitários que possuem uma graduação e conseguem entender e pegar as falas do Lula, tudo aquilo que está sendo pleiteado, e ele não está atendendo. E se você não enxergar, é porque você não quer. A verdade é essa. Janaína. Professores, eu quero entender o que vocês estão fazendo. A grande maioria dos professores é de esquerda. E eu quero entender como é que pode vocês serem desrespeitados dessa forma, como já anteriormente haviam sido, e ainda assim baixarem a cabeça para o presidente Lula. A esquerda, ela só lembra das suas origens em época de eleição. E as pessoas que são as origens não se recordam disso na época da eleição. Eu queria entender como é que as pessoas são tão desrespeitadas ao longo de todo o processo, não são chamadas para debater aquilo que é de reivindicação deles e continuam defendendo um governo que os desrespeita. Walter, é só, mais uma vez, uma atitude lamentável do nosso presidente da República, que só enfraquece cada dia mais as classes, só enfraquece cada dia mais a população, de uma forma geral, com as ações e atitudes que ele toma. Tem diminuído investimentos na educação diuturnamente, tem diminuído o olhar para a educação, o que é que tem feito de fato. Eu queria entender o que o governo Lula apresentou de positivo, além de destruir a nossa economia diariamente. Queria entender qual é a defesa. O que o Lula tem feito de positivo nos últimos 18 meses, mais ou menos, que ele está no poder? O que você, cidadão de bem, entende como positivo nesse governo do presidente Lula? Olha, eu volto a dizer, eu acho que ele está com ranço, sentimento de vingança do povo brasileiro, e não está sequer defendendo e livrando do ranço os seus. Essa que é a grande verdade.
né? As pessoas que o colocaram onde ele está faziam movimentos, né, para o Lula, movimentos dos trabalhadores, enfim, subia em Kombi, a gente viu muito neguinho aqui subindo em Kombi, em caminhonete, essa coisa toda, né? Andando a cavalo, enfim, então tudo que era jeito. E eu acho que esse ranço do Lula não está livrando nem os deles. Eu vou para o intervalo comercial, eu volto daqui a pouco, uma notícia boa, bacana, que o governador Wilson Lima postou na sua rede social nessa manhã, no seu X, no X, antigo Twitter, sobre a BR-319. Eu volto já. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. O Conversa Política desta semana traz para o debate o futuro econômico da Amazônia, além da Zona Franca. Riquezas minerais, energia limpa, petróleo, gás natural. Será que estes segmentos conseguirão furar a pressão internacional e se transformar na redenção econômica da região? O convidado é o economista e secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás, Rony Peixoto. É bem complicado você substituir, ter um modelo que substitua de uma hora para outra o modelo do polo industrial de Manaus. Certo. Né? Mas o gás e energia, eu posso dizer que eles vão evoluir para ser aquele que pode equilibrar a economia amazonense. Conversa Política com Álvaro Corrado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Muito bem, estamos de volta com o nosso Poder e Opinião para você no canal 38.1 e também na Rádio ZLZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo. E aí em todas as nossas redes sociais, aqui sendo sempre assessorado pela nossa produtora Ariela Maiara e também o Nego Bom, o Anderson Nego Bom, que comanda tudo ali de imagem, som, enfim. Queridos, hoje pela manhã, Rafaela, Janaína e Pablo, hoje pela manhã, o governador Wilson Lima, nas primeiras horas, né, postou na sua rede social e foi para todos os blogs, enfim, todos os meios de comunicação, sites, enfim. Ele disse o seguinte, abre aspas, acabo de conversar ao telefone com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que é das Alagoas, né? Todo mundo sabe que é filho do Renan Calheiros. E ele entrega hoje um relatório que aponta que a repavimentação, vejam bem a palavra, repavimentação, não é construção, de uma nova, né, repavimentação da BR-319. Está aí na tela o texto completo, que é tecnicamente viável e ambientalmente sustentável, né? E o que significa isso? Ambientalmente sustentável significa que, nesse relatório, pode sim haver essa pavimentação, essa reabertura da BR-319 que liga o estado do Amazonas ao estado de Rondônia. Pablo, no contexto. Tá aí, ó. Aí, ó, ele termina assim, que eu acho muito legal. A BR-319 é fundamental para o desenvolvimento social e econômico da Amazônia e do Brasil. Isso aí, ele define tudo. O quanto a gente precisa, né? Almeja, porque a gente precisa dela. Agora, há uma previsão de uma cheia recorde, maior do que a do ano passado. E em alguns lugares, a gente estava até conversando, Walter Neto falou que no Madeira, o nível está 3 metros abaixo do que estava ano passado. Ou seja,
vai ser uma seca pior. E a população ali vai sofrer. São 4 metros hoje. O Rio Madeira ele tá 4 metros abaixo do normal em relação ao ano passado. Ou seja, o nível hoje é mais crítico do que ano passado. Atrás. Não se recuperou da seca do ano passado. Não. Então, ela poderia ser usada para escoar, servir de logística para esses municípios que vão ficar isolados. Porque a gente sabe que os rios são as estradas aqui da Amazônia. Se eles secarem, você não tem como chegar em vários municípios, várias comunidades. E essas comunidades vai faltar comida, vai faltar água potável. E isso parece que não importa para Brasília. Não importa para o pessoal do sul do Brasil, como a gente chama, né? Sim. Então, o ribeirinho, ele tem direito constitucional, ele tem direito a uma boa saúde, ele tem direito à educação, tem direito ao desenvolvimento econômico. E é isso que fazem, eles não deixam o interior aqui da Amazônia, vou dizer, da região norte, a Amazônia Legal principalmente, se desenvolver. E o ribeirinho, ele fica na pobreza, passando dificuldade. Isso nunca comove o pessoal de Brasília, nunca comove. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, já são quase 30 anos. E nada de sair essa BR. E sempre encontram uma desculpa. Gente, olha, precisa ter essa avaliação. Vão lá, fazem a avaliação. Não, mas agora precisa de outra coisa. Eu não duvido, não ficarei surpreso se depois desse anúncio aí, da viabilidade técnica e ambiental, eles peçam mais alguma outra coisa. Empurrem com a barriga mais uma vez. Né? Isso. Olha só, mas vamos complementar aqui. Eu concordo com as suas palavras, Pablo, quando você diz que há 30 anos, né, tanto o lado direito quanto a esquerda vem falando sobre a BR. E todas as vezes que tem eleição, principalmente todo ano de eleição, a BR-319 ela é mote de campanha. E vira pauta sempre, Ela vira pauta de campanha. Sim. Todos os marqueteiros, já acompanhei algumas campanhas, no âmago de campanha, e tudo quanto é marqueteiro, não, agora a gente vai conseguir. Fala sobre isso, entendeu? Nesse momento, eu acredito muito mais nas palavras do governador Wilson Lima, e eu gostaria de ouvir a Janaína também sobre isso, e depois a Rafaela, porque o governador disse o seguinte, isso se tem o "se" no meio, se não aparecer uma senhora, né, que parece a mãe do ET, e colocar areia no negócio, entendeu? Se a senhora, que parece a mãe do ET, não colocar areia no negócio, o governador Wilson Lima disse que coloca o Estado, coloca a máquina administrativa do Estado, mesmo sendo uma obra federal, à disposição para repavimentar a BR. Janaína. Veja bem, essa estrada ela foi inaugurada em março de 1976. São 48 anos que essa estrada foi aberta. E há mais de 30, 40 anos que ela está intrafegável. Essa repavimentação, ela é fundamental para o nosso Estado. E a cada campanha política que ela vira mote, a esperança aflora, né, nos nossos corações. Exatamente. Mas a verdade é que o impacto positivo dessa estrada para escoar a produção do nosso interior, para tornar o Amazonas Brasil e mais Brasil, porque aí sim a gente vai poder estar interligado, de fato, com o Brasil, com o resto do Brasil, é gigantesco, sabe? O impacto econômico, o impacto social é gigantesco. O impacto positivo da BR-319 para o nosso Estado. Então, eu parabenizo o governador, porém cobro que, de fato, isso seja realizado, se torne real. Porque de promessas a gente também tá cheio por aí, né? Muita gente prometendo, muita gente já prometeu, e isso não se tornou realidade. Mas, governador, eu acredito
no vosso trabalho e acredito que se o senhor, de fato, realizar aquilo que a gente está aqui esperando muito, que é essa repavimentação, aí o vosso nome estará mais do que nunca marcado na história como um grande divisor de águas, principalmente da parte econômica do nosso estado. A nossa matriz econômica, só totalmente direcionada para o distrito industrial, ela, com a BR-319, ela pode mudar, e isso é uma coisa que tem sido trabalhada, que tem sido prometida e que tem sido buscado há muitos anos, há muitos governos. Então, eu realmente, assim, desejo muito que isso se torne uma realidade e que não seja mais uma promessa, porque, como o Pablo mesmo mencionou, várias pesquisas e várias vezes já foram apontadas que as questões ambientais não sofreriam tanto. Não sofreriam o impacto que dizem que sofrem. Exato. Né? Então, gente, a gente realmente refletir o impacto. É muito bonito falar a floresta em pé e a população caindo pobreza, né? e na pobreza. Pobreza. Então, é muito importante a gente falar dos minérios que a gente poderia escoar, da produção de grãos que a gente tem ali no sul, o próprio agro do sul. Então, vamos, de fato, olhar para essa BR como uma realidade mais próxima, mas cobrar do governo federal e do governo estadual que isso realmente se torne realidade. Rafaela Torres. Bom, como nós vimos aqui, já é algo que já existe há 48 anos. Nós não estamos falando de algo que vai começar do zero, vai desmatar. Já está lá, já existe o caminho para que aconteça. Então, a questão que eles entram muito em debate sobre o trecho do meio. É o ponto crítico, né? São 400 quilômetros, né? De todo esse projeto. Você tem o mato e o que era a estrada ali. Exato. Isso. A vereda. Isso. E exatamente nesse trecho já é algo que já existe. É só organizar o que está lá. A verdade é essa. Só que existe toda essa discussão que a pauta é política nesse caso aqui. Ninguém está olhando o desenvolvimento que o estado do Amazonas precisa e vai viver através dessa possibilidade. Não adianta só a gente estar olhando para questões ambientais e deixar um povo perecendo. Né? O fato de o governador estar lutando para que isso aconteça é porque ele entende que o estado do Amazonas não pode viver só da Zona Franca. Ele está buscando outras vias, outras formas de gerar o poder econômico e gerar renda aqui para o nosso estado. Então, o fato de essa estrada de ser pavimentada, isso vai abrir um leque de oportunidades, né? Vai ser um desenvolvimento social e econômico. E é muito bom o Wilson Lima se colocar à disposição disso, que eu tenho certeza que, se ele conseguir tirar isso do papel, acredito que ele vai ser lembrado por muitos anos pelo povo do estado do Amazonas, porque isso é algo que vários políticos, vários candidatos iam lá para o meio da BR, botavam o seu pezinho na lama e começavam a discursar como uma pauta política para crescer, porque estava ali falando o que as pessoas queriam ouvir, mas isso foi algo que nunca conseguiu avançar por toda essa briga política que existe por trás. E quando existe essa briga política, nada mais é do que você querer o atraso do povo do estado do Amazonas, porque a gente precisa disso daqui, para a gente ter acesso a outros lugares. Nós aqui, nós vivemos praticamente ilhados. E como o governador falou, nós trabalhamos de forma preventiva, nós trabalhamos antes de o problema acontecer. E ele já está prevendo que a seca desse ano vai ser muito pior do que a do ano passado. Então, talvez algumas medidas precisam ser tomadas de forma urgente para a gente aprender a adaptar e se reinventar nessas adversidades que vão acontecendo por conta do nosso clima, por conta da nossa estrada de água que é aqui, né? Então, isso precisa ser algo que as pessoas parem de querer militar. A Marina, a ministra, ela não sabe do que ela está militando porque ela não vive aqui. Ela não sabe do que ela está dizendo porque ela não está vivendo no período da seca, no período do desmatamento, no período das queimadas. Não, mas ela veio aqui. Ela veio aqui no e período logo depois da seca foi embora. E deu risadinha para todo mundo, né? Disse que não iria
não ia resolver muita coisa essa estrada repavimentada, porque ia servir para as pessoas passearem, né? É, As pessoas exatamente. passearem. E ela não sabe, porque ela só veio aqui para dizer que viu, mas quem ficou aqui respirando a fumaça fomos nós. Foi a gente que teve que se deparar com um monte de peixe, com aquela situação triste, vendo os nossos rios seco praticamente. A gente, praticamente, todo mundo tendo problema respiratório por conta da queimada e nada aconteceu. Aí ela acha mesmo que ela tem alguma propriedade para dizer o que é bom ou não para o meio ambiente, se ela não sabe nem dizer o que é bom ou não para o povo, para o ser humano. Então, assim, é revoltante esse tipo de interferência de uma pessoa que não sabe a nossa realidade. Para a questão de informação aqui, gente, a gente está falando o principal trecho intrafegável da BR-319 é o trecho do meio dela, que são 405 quilômetros de extensão, que começa ali no Rio Igapoaçu, no quilômetro 250, chegando até o entroncamento da BR-230, no 655, já na altura ali de Humaitá. Esse é o considerado trecho do meio. Esse é o gargalo da Esse história. é o grande gargalo, são 405 quilômetros de gargalo, e que é o que nós tanto esperamos a resolução. E como a Rafa estava falando, a ministra Marina, que a gente muitas vezes não sabe como defende o meio ambiente, se aqui em Manaus nós temos um povo padecendo, um povo morrendo, um povo que não tem a sua produção e não tem o seu... não tem um valor competitivo de produção para com o Brasil, acaba se tornando muito caro. A gente fica muito, agora, em observação. Sim. Para que isso realmente se torne realidade e a BR seja trafegável e a gente se conecte com o Brasil. Olha só, gente. Eu tenho certeza que amanhã a gente vai ter mais matéria sobre isso, né? Que agora começam aí a se movimentar tanto os grupos que são favoráveis, tanto quanto os grupos que não são favoráveis. Podem ter certeza. E amanhã nós estaremos aqui com mais um Poder e Opinião. Quero começar agradecendo a Janaína. Muito obrigada a todos. Uma terça abençoada para todos vocês, para todas as famílias aqui do nosso estado do Amazonas. E lembrando lá do Rio Grande do Sul, hoje estava vendo uma matéria mais uma vez do Rio Grande do Sul, que algumas coisas estão voltando. A gente deseja aí que Deus abençoe todos do Rio Grande do Sul, de todo o Amazonas. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Mais uma terça-feira se encerrando aqui nesse programa com muita informação, com muito debate, com muita informação. E dizer que amanhã estaremos de volta. Pablo, obrigado. Isso. Eu que agradeço. Tá de volta aqui a voz querendo sumir aqui, mas é porque é empolgante a gente conversar aqui e dar a nossa opinião com vocês, tá? Até mais, até amanhã. Obrigado. Obrigado, Anderson Nego Bom, nos controles ali. Obrigado, Ariela Maiara, não esqueci, nossa produtora. Obrigado a você, meu amigo, espectador, ouvinte, internauta. Grande beijo. Eu volto amanhã às 7 da manhã com o nosso resumo 24 horas aqui nesse canal 38.1. Cuidem-se, fiquem com Deus e até lá. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. O Conversa Política desta semana traz para o debate o futuro econômico da Amazônia, além da Zona Franca. Riquezas minerais, energia limpa, petróleo, gás natural. Será que estes segmentos conseguirão furar a pressão internacional e se transformar na redenção econômica da região? O convidado é o economista e secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás, Rony Peixoto. É bem complicado você substituir, ter um modelo que substitua de uma hora para outra o modelo do polo industrial de Manaus. Certo. Né? Mas o gás e energia, eu posso dizer que eles vão evoluir para ser aquele que pode equilibrar a economia amazonense. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui
na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Vem aí, mais um programa exclusivo ZLZN. Programa Amazônia Hits. As novidades, artistas, tendências, estilos, versões. O que a Amazônia Musical está produzindo. Amazônia Hits. Agora, na Rádio ZLZN. Passa a ponta da ribanceira, passa a casa, a igreja, passa tudo que mora na beira. Passo, passo, apresso, passo, passo o boto que leva o cabaço da menina fazendeira, da filha do seu Teixeira. A rabeta, 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 a rabeta. Vai no tranco da rabeta, no remanso, rio novo que leva o barranco. Leva água, leva o barro, a madeira, leva a ponta da ribanceira, leva a casa, a igreja, leva tudo que mora na beira. Leva o pasto, apressa o passo, passa o boto que leva o cabaço da menina fazendeira, da filha do seu Teixeira. Vai no tranco da rabeta, no remanso, e o povo que leva o barranco. Leva água, leva o barro, a madeira, leva a ponta da ribanceira, leva a casa, a igreja, leva tudo que mora na beira. Leva o pasto, apressa o passo, leva o boto que leva o cadastro da menina fazendeira, da filha do seu Teixeira. Amazônia Hits, ZLZN, a cara do povo.
passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Que você gosta.